O milionário barbeiro se arrepende após humilhar o mendigo negro, que só pedia dignidade. Era uma manhã ensolarada na megalópole, e o barulho das ruas se misturava ao som de risadas descompromissadas e carros passando apressados. Rafael, o barbeiro milionário, desfilava pelo calçadão como um rei em seu trono, com um sorriso arrogante que exibia seu sucesso. Seu salão de beleza, um dos mais luxuosos da cidade, era frequentado apenas pela elite, onde tesouras de ouro dançavam em meio a cabelos espetaculares. As paredes espelhadas refletiam não só a beleza de seus clientes, mas também a sua ostentação, criando uma aura de glamour que poucos podiam alcançar. Mas naquele dia, Rafael foi confrontado por uma cena que ele achou digna de riso. Miguel, um mendigo negro, sentado em uma calçada com um olhar vazio, pedia apenas um pouco de dignidade. Rafael, em um acesso de desprezo, soltou uma risada sonora. Olha só pra você, menos de um café e mais a aparência de um animal selvagem. O quê? Era como se os próprios sussurros se tornassem ecos de suas palavras cruéis. O brilho do seu dia começou a se esvanecer. Enquanto caminhava, passou por um espelho e viu a sua imagem distorcida, como se algo estivesse errado. Sem saber como, sentiu um frio na espinha. No salão, os espelhos quebraram inexplicavelmente, refletindo não apenas a sua aparência, mas revelando fissuras em sua própria alma. À medida que a manhã avançava, sussurros estranhos começaram a vir das paredes. Palavras do passado voltavam a atormentá-lo. Um mistério pairava no ar. Seria ele realmente um simples mendigo? Ou havia algo grandioso escondido por trás de seu olhar? O que Rafael não sabia era que a origem de sua riqueza poderia estar inextricavelmente ligada àquele homem que desprezava. Ela começava a desmoronar. A arrogância de Rafael enfrentava um teste imenso. Ele começou a questionar tudo: seu valor, seu passado, suas conquistas. A pergunta que pulsava em seu coração era: seria possível encontrar redenção nas palavras daquele homem que ele havia humilhado? O que o futuro reservava para ele e para Miguel? O vento da mudança soprava forte, trazendo novos desafios que ambos precisavam enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero... me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentiu o nó na garganta apertar ao olhar para Miguel. Aquela presença pacífica parecia desarmá-lo, mas ao mesmo tempo o atormentava. Afinal, quem era aquele homem que, mesmo sem posses, exibia uma dignidade que ele havia perdido? No entanto, antes que pudesse se aprofundar nesse turbilhão de pensamentos, o som estrondoso de um vidro se partindo cortou o ar. Todos os olhares se voltaram para o salão de Rafael. O vidro da vitrine quebrara em 1000 pedaços, como se um terremoto súbito houvesse abalado o mundo ao seu redor. O barulho ecoou em sua mente, misturando-se ao riso sarcástico que ainda ressoava em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Ele se apressou em abrir a porta do salão, e para sua surpresa, a rua estava tomada por uma agitação. Um grupo de pessoas gritava, e no meio... era a esposa de Miguel, Clara, uma mulher que ele conhecera anos atrás, antes de a vida levar Miguel ao caminho da rua. Como era possível? Clara estava muito diferente, mas havia uma luz em seus olhos que lembrava os velhos tempos. Ela parecia desesperada.
Suas mãos tremiam enquanto segurava uma bandeja com algumas moedas. Rafael, ajude-nos! Por favor! Ela implorou, angustiada. O que estava acontecendo? O rosto de Miguel se contraiu enquanto ele caminhava lentamente em direção a Clara. Seus olhos estavam cheios de desespero. Mas havia algo mais profundo. Uma tristeza que Rafael nunca havia notado. O mundo ao redor parecia desmoronar. Miguel, com uma voz rouca, adicionou: "A nossa filha, ela está em perigo. Precisamos de ajuda. E você? Você é nosso único contato." Rafael hesitou. Suas mãos apertaram a porta. Seu coração batia rápido. Ele se sentiu paralisado. O riso cruel que havia soltado agora parecia uma sombra em seu passado. E sua riqueza, que sempre teve aproximação fácil, agora se tornava um peso insuportável. Clara olhou para ele, esperançosa e assustada ao mesmo tempo. "Você se lembra de quando éramos amigos?" disse ela, quase em um sussurro. "Por favor, não se esqueça de quem você era." Aquela frase o atingiu como um soco no estômago. As memórias começaram a fluir. Risadas, momentos simples e a força daquela amizade que ele abandonara em busca de fama e fortuna. A angústia tomou conta de Rafael. Ele queria ignorar o pedido. Queria continuar sua vida confortável. Mas a culpa o sufocava. O que ele deveria fazer? Ele olhou para Miguel, que agora estava de pé ao seu lado, a dignidade ainda presente mesmo em meio ao desespero. Ele percebeu que, de alguma forma, suas vidas estavam entrelaçadas de novo. E esse tecido poderia se romper de forma irreversível. A multidão na calçada começou a se agitar mais. Como se um tufão, gritos de alerta se espalharam e a tensão aumentou. Então, um homem desconhecido, vestindo um terno escuro, surgiu do nada e se aproximou de Rafael. Seus olhos eram frios, como uma águia em busca de presa. "Você vai ajudá-los?" ele perguntou, a voz baixa, mas com um tom ameaçador. "Saiba que tudo tem um preço." Rafael congelou. Ele sentiu o peso da realidade em suas costas, e algo dentro dele começou a desmoronar. O sorriso arrogante que costumava exibir se transformou em um semblante de confusão e medo. Ele precisava decidir, por dignidade ou por um passado que parecia vir cobrar sua parte. As palavras desse homem ecoaram em sua mente enquanto as vozes ao redor começavam a se misturar em um só grito. O que Rafael escolheria? O passado ou o presente? A resposta poderia custar mais do que ele estava preparado para pagar. E a verdade sobre tudo o que acontecera poderia ser ainda mais devastadora do que ele imaginava. Rafael congelou. O peso das palavras do homem de terno escuro o atingiu como um raio. Ele olhou para Miguel e Clara, desesperados, e sentiu seu coração acelerar. As vozes ao seu redor se misturavam em um clamor, mas tudo se tornava vago diante do dilema que se formava em sua mente. De repente, uma explosão de conflito parecia estar prestes a irromper. Então, como um relâmpago cortando o céu, o destino resolveu agir de forma brutal. Um grito agudo cortou o ar. Miguel, que estava a poucos passos dele, caiu ao chão, se contorcendo. O que aconteceu? Rafael percebeu o brilho de um objeto prateado nas mãos de um dos membros da multidão. Uma faca. O mundo ao seu redor desabou em caos. As pessoas gritavam, outras corriam, e o olhar de Clara se transformou de esperança em pânico.
Miguel! Ela gritou, correndo em direção ao marido. Rafael ficou paralisado. A facada não era direcionada a Miguel. O homem no terno escuro, com um sorriso ameaçador, estava apontando a faca para ele. Então você vai mesmo ajudar essa escória? Pense nas consequências. O olhar de Rafael se concentrou na lâmina, brilhante e fria. O cheiro de sangue começou a encher o ar, enquanto Miguel tentava se levantar, sua nação de dignidade quebrando a cada movimento. Rafael sentiu o estômago revirar. O que ele faria? O que poderia acontecer se o ajudasse? Mais incompetência? O peso do passado pairava, como uma sombra, enquanto a adrenalina fervia em suas veias. Do nada, Clara lançou-se sobre o homem, suas mãos tentando desviar a faca. Um empurrão, um grito. Rafael se forçou a agir, e em um momento de clareza, segurou uma cadeira do lado de fora e a levantou, mirando o homem de terno. Ainda vou te dar uma chance de sair daqui, ele gritou, a voz embargada de pavor. O homem simplesmente riu, um som profundo que ecoava como uma profecia sombria. Ele fez um gesto, e em questão de segundos, homens em trajes escuros começaram a surgir, cercando Rafael e os outros. O pânico tomou conta da cena. Rafael olhou para Miguel, cuja condição se deteriorava. Em uma fração de segundo, ele percebeu que não estava apenas assistindo a uma cena de terror. Ele estava no centro dela. A facada poderia ter sido um símbolo de tudo o que ele se tornara. Um homem que abandonou o que realmente importava. Ele lembrou-se de quem era antes de se tornar o barbeiro milionário. Da amizade sincera que tinha, das risadas e dos sonhos. Chega, ele gritou, sentindo que a raiva agora estava a seu favor. Ninguém toca neles. E assim, como um flash, finalmente entendeu que sua riqueza não era o que o mantinha de pé. Era a dignidade que tanto desprezara. A verdade surgiu como um soco. Ele e Miguel eram mais do que adversários. Eram reflexos um do outro. Mas enquanto a multidão olhava, o homem interno revelou um segredo devastador. Você acha que Miguel é apenas um mendigo? Ele é o verdadeiro dono de um império que você ignora. Sua vida sempre foi uma mentira, Rafael. Essas palavras o atingiram como um tiro. Um golpe que ressoou nos cantos mais escuros do seu ser. Os olhares chocados da multidão giraram em torno dele como um furacão. Rafael viu os rostos de Clara e Miguel. Prostração. Como se um fardo insuportável recaísse sobre eles. Ele tinha que decidir: confrontar o homem e seu segredo ou arriscar tudo e lutar por Miguel. E assim, no epicentro daquele caos, enquanto a verdade desmoronava em torno dele, uma pergunta assombrava sua mente. O mundo desabou em caos. As pessoas gritavam, outras corriam, e o olhar de Clara se transformou de esperança em pânico. Miguel! Ela gritou, correndo em direção ao marido. Rafael ficou paralisado. A facada não era direcionada a Miguel. O homem no terno escuro, com um sorriso ameaçador, estava apontando a faca para ele. Então, você vai mesmo ajudar essa escória? Pense nas consequências. O olhar de Rafael se concentrou na lâmina fria. O cheiro de sangue começou a encher o ar. A adrenalina fervia em suas veias enquanto a real ameaça se aproximava. Ele queria gritar, mas as palavras lhe faltavam. Ele precisava agir. Então Clara se lançou sobre o homem, suas mãos tentando desviar a faca. Rafael se forçou a abrir a boca. Afastem-se dele!
Mas em um movimento rápido e hábil, a faca foi cravada no braço de Clara. O grito dela ecoou, e Rafael sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Ela caiu no chão, e seu olhar, que antes brilhava de esperança, agora estava carregado de dor. O caos tomou conta da cena. Ele sentiu o estômago revirar. Não, Clara, não! O desespero o consumia. A multidão se agitou. Vozes de choque preenchiam o ar. Em meio ao caos, o homem de terno, com um sorriso gélido, revelou um segredo devastador. Você acha que Miguel é apenas um mendigo? Ele é o verdadeiro dono de um império que você ignora. A fortuna que você ostenta veio da vida dele, de sua família, e agora está tudo prestes a desmoronar. Essas palavras foram como um tiro. Rafael tentou se manter de pé, mas o chão parecia desmoronar sob ele. O que o homem estava dizendo era insuportável. Miguel, que havia sido alvo de seu desprezo, era, na verdade, o que ele mais desprezava em si mesmo. Alguém que havia renunciado ao seu verdadeiro eu em busca da ambição. As risadas da elite que frequentava seu salão agora pareciam farisaicas, ridículas. Você não é nada sem Miguel. O homem do terno se aproximou ainda mais, e Rafael sentiu a necessidade de fugir. Mas como poderia se afastar agora? Ele olhou para Miguel, que sozinho tentava se levantar, os olhos marejados. Uma onda de solidariedade atravessou Rafael. No meio daquela tormenta, uma epifania. Miguel era parte de sua história, mesmo que ele não quisesse. Então, no momento mais inesperado, Miguel levantou a mão e, com um esforço sobre-humano, gritou: Rafael, o que você faz com isso tudo? Você tem o poder de mudar isso. A urgência em sua voz fez os olhares se voltarem para ele, e a multidão parou. Mas o homem interno não estava satisfeito. Ele olhou para Rafael e sorriu, como se tivesse, de alguma forma, ganho a batalha. Entenda, tudo tem um preço, e você está prestes a pagá-lo. A vida que você leva já não é a sua, e se não fizer a escolha certa agora, tudo que ama pode ser perdido em um piscar de olhos. Aleijado pela confusão e pelo medo, Rafael sentiu seu mundo desabar. Clara estava no chão. Miguel, ele mesmo. O que poderia ser feito? O passado e o presente se chocaram como ondas, num mar tempestuoso, e a verdade mais profunda estava prestes a vir à tona. Os olhos da multidão estavam fixos nele. A tensão era palpável. Rafael percebeu que as escolhas que ele faria, nas próximas frações de segundo, poderiam alterar o curso de suas vidas para sempre. O homem de terno escuro parecia desfrutar a tortura mental. O que Rafael deveria fazer? A luta por Miguel e Clara não era apenas pela vida deles, mas pela redescoberta de quem ele realmente era. E assim, a incerteza se espalhou como um veneno no ar. Qual é a sua escolha, Rafael? Perguntou o homem, desafiador. E a resposta poderia custar mais do que ele estava preparado para pagar. Rafael congelou. O peso das palavras do homem de terno escuro o atingiu como um raio. Ele olhou para Miguel e Clara, desesperados, e seu coração começou a acelerar. As vozes ao redor se misturavam em um clamor, mas tudo se tornava vago diante do dilema que se formava em sua mente. De repente, uma explosão de conflito parecia prestes a irromper. Exatamente como um relâmpago cortando o céu, o destino decidiu agir de forma brutal. Um grito agudo cortou o ar. Miguel, que estava a poucos passos dele, caiu ao chão, se contorcendo. O que aconteceu? Rafael viu o brilho de um objeto prateado nas mãos de um dos membros da multidão. Uma faca. O mundo desabou em caos. As pessoas gritavam, outras corriam, e o olhar de Clara se transformou de esperança em pânico. Miguel! Ela gritou.
correndo em direção ao marido. Rafael ficou paralisado. A facada não era direcionada a Miguel. O homem no terno escuro, com um sorriso ameaçador, estava apontando a faca para ele. Então você vai mesmo ajudar essa escória? Pense nas consequências. O olhar de Rafael se concentrou na lâmina fria. O cheiro de sangue começou a preencher o ar. A adrenalina fervia em suas veias, enquanto a real ameaça se aproximava. Mas ele não podia hesitar. Clara se lançou sobre o homem, tentando desviar a faca. Um grito. Mas antes que pudesse reagir, tudo aconteceu rapidamente. O homem empurrou Clara para o lado, e ela caiu, enquanto a faca reluzente voava em direção a Rafael. Ele fechou os olhos, mas em vez de dor, sentiu algo frio e molhado em sua pele. Ele abriu os olhos, ainda em choque, para descobrir que Miguel havia se lançado à frente dele, tomando a facada em seu lugar. O corpo dele caiu no chão, e o mundo ao redor deles congelou. Miguel! O grito de Clara cortou o ar. Rafael então viu que aquele momento era mais do que uma simples facada. Era uma revelação. Enquanto Miguel se contorcia no chão, Rafael viu uma tatuagem no braço dele. Mas não era uma tatuagem qualquer. Era o símbolo que ele conhecia bem. Era o mesmo símbolo que adornava o logo de sua própria marca de produtos de beleza. A mente de Rafael ficou atordoada. Miguel, ele gritou. Você? É. O homem de terno escuro sorriu, como se esperasse aquela reação. Isso mesmo, Miguel não é apenas um mendigo. Ele é o herdeiro de uma fortuna que você roubou. As palavras perfuraram o silêncio. A multidão murmurou, confusa e em choque. Rafael olhou para Miguel, e uma dor profunda o sufocou. Era como se todas as partes de sua vida, todas as escolhas que fez, estivessem agora se desintegrando. Rafael, ele é meu. Clara, ainda no chão, com as mãos ensanguentadas, gritou. Ele é o verdadeiro dono da sua vida. A revelação cortou Rafael como uma faca, mais do que qualquer ferida física poderia fazer. Ele havia desprezado Miguel, rido dele. Mas agora, tudo o que acreditava estar seguro estava desmoronando. O homem de terno se aproximou, os olhos frios como pedra. Agora que você sabe a verdade, Rafael, suas escolhas se tornam mais complicadas. Estar na elite tem seu preço, e você está prestes a pagar a maior de todas as contas. Morales, o nome da sua marca de sucesso, é apenas a ponta do iceberg. Se Miguel viver, tudo vem à tona. Não! Rafael gritou, agora lutando com a pressão de sua própria ambição. Ele olhou para o homem ao seu lado, cada segundo mais insuportável. O passado e o presente colidiram em sua mente, e ele percebeu que Miguel não era apenas uma vítima, mas uma parte de tudo o que ele se tornara. Miguel tentou se levantar, a respiração pesada, e gritou. Não se deixe manipular, Rafael. Lute por nós. A determinação nos olhos de Miguel fez a raiva dentro dele explodir. E naquele momento, enquanto a multidão olhava em estado de choque, Rafael teve que escolher. Dar meia volta, fiel à sua antiga vida de mula cega, ou lutar pelo homem que desprezou, pelo que era certo. Qual será a sua decisão, Rafael? O homem de terno perguntou, uma proposta nos olhos. O peso da escolha era esmagador. O que ele faria? A verdade começava a se esgueirar pela borda, e a única coisa clara era que nada em sua vida era como parecia. No fim das contas, tudo estava em jogo, e a resposta poderia ser o seu fim ou um novo começo. Rafael ficou paralisado. O peso das palavras do homem de terno escuro o atingiu como um raio. Ele olhou para Miguel e Clara, desesperados, e seu coração começou a acelerar.
As vozes ao redor se misturavam em um clamor, mas tudo se tornava vago diante do dilema que se formava em sua mente. De repente, uma explosão de conflito parecia prestes a irromper. Então, como um relâmpago cortando o céu, o destino decidiu agir de forma brutal. Um grito agudo cortou o ar. Miguel, que estava a poucos passos dele, caiu ao chão se contorcendo. O que aconteceu? Rafael viu o brilho de um objeto prateado nas mãos de um dos membros da multidão. Uma faca. O mundo desabou em caos. As pessoas gritavam, outras corriam, e o olhar de Clara se transformou de esperança em pânico. "Miguel!" ela gritou, correndo em direção ao marido. Rafael ficou paralisado. A facada não era direcionada a Miguel. O homem no terno escuro, com um sorriso ameaçador, estava apontando a faca para ele. "Então, você vai mesmo ajudar essa escória? Pense nas consequências." O olhar de Rafael se concentrou na lâmina fria. O cheiro de sangue começou a preencher o ar. A adrenalina fervia em suas veias enquanto a real ameaça se aproximava. Mas ele não podia hesitar. Clara se lançou sobre o homem, tentando desviar a faca. Um grito. Mas antes que pudesse reagir, tudo aconteceu rapidamente. O homem empurrou Clara para o lado, e ela caiu, enquanto a faca reluzente voava em direção a Rafael. Ele fechou os olhos, mas em vez de dor, sentiu algo frio e molhado em sua pele. Ele abriu os olhos, ainda em choque, para descobrir que Miguel havia se lançado à frente dele, tomando a facada em seu lugar. O corpo dele caiu no chão, e o mundo ao redor deles congelou. "Miguel!" O grito de Clara cortou o ar. Rafael então viu que aquele momento era mais do que uma simples facada. Era uma revelação. Enquanto Miguel se contorcia no chão, Rafael viu uma tatuagem no braço dele. Mas não era uma tatuagem qualquer. Era o símbolo que ele conhecia bem. Era o mesmo símbolo que adornava o logo de sua própria marca de produtos de beleza. A mente de Rafael ficou atordoada. "Miguel!" ele gritou. Você é..." O homem de terno escuro sorriu, como se esperasse aquela reação. "Isso mesmo. Miguel não é apenas um mendigo. Ele é o herdeiro de uma fortuna que você roubou." As palavras perfuraram o silêncio. A multidão murmurou, confusa e em choque. Rafael olhou para Miguel e uma dor profunda o sufocou. Era como se todas as partes de sua vida, todas as escolhas que fez, estivessem agora se desintegrando. "Rafael, ele é meu." Clara, ainda no chão, com as mãos ensanguentadas, gritou. "Ele é o verdadeiro dono da sua vida." A revelação cortou Rafael como uma faca, mais do que qualquer ferida física poderia fazer. Ele havia desprezado Miguel, rido dele. Mas agora, tudo o que acreditava estar seguro estava desmoronando. O homem de terno se aproximou, os olhos frios como pedra. "Agora que você sabe a verdade, Rafael, suas escolhas se tornam mais complicadas. Estar na elite tem seu preço, e você está prestes a pagar a maior de todas as contas. Morales, o nome da sua marca de sucesso é apenas a ponta do iceberg. Se Miguel viver, tudo vem à tona." "Não!" Rafael gritou, agora lutando com a pressão de sua própria ambição. Olhou para o homem ao seu lado, cada segundo mais insuportável. O passado e o presente colidiram em sua mente, e ele percebeu que Miguel não era apenas uma vítima, mas uma parte de tudo o que ele se tornara. Miguel tentou se levantar, a respiração pesada, e gritou: "Rafael, o que você faz com isso tudo? Você tem o poder de mudar isso." A determinação nos olhos de Miguel fez a raiva dentro dele explodir.
E naquele momento, enquanto a multidão olhava em estado de choque, Rafael teve que escolher: dar meia volta. Fiel à sua antiga vida de mula cega, ou lutar pelo homem que desprezou, pelo que era certo. Qual será sua decisão, Rafael? O homem perguntou, uma proposta nos olhos. Mas antes que Rafael pudesse responder, uma explosão de som cortou o ar. Um carro desgovernado entrou na cena, capotando e jogando destroços em todas as direções. O mundo se transformou em caos. Rafael viu Clara sendo arremessada contra uma parede, sua expressão destacando o terror. Miguel ainda estava no chão, e Rafael sentiu seu coração parar. "Clara!" ele gritou, mas sua voz mal conseguia romper o grito ensurdecedor da multidão. O carro parou, e o silêncio se fez por um segundo, apenas para ser quebrado por um grito estridente de Clara. Ela estava encolhida, e aqueles instantes pareciam durar uma eternidade. Do carro saiu uma figura familiar. Rafael não podia acreditar. Era sua irmã Lara, com um olhar furioso nos olhos. "Rafael, olha isso. Você está se atolando em problemas que não pode escapar." E com essa frase, tudo mudou. Olhares curiosos se voltaram para Lara, e a verdade começou a despontar. Lara nunca saiu da vida de Rafael. Ela era parte de todo esse esquema. "Miguel!" Rafael gritou, buscando respostas, enquanto o mundo pareceu desvanecer ao redor dele. O que estava acontecendo era muito mais do que uma simples crise de identidade. Era uma batalha, e o campo de batalha era a vida que ele pensou ter construído. Sussurros ao redor cresceram, misturando o choque com a dúvida. A tensão estava palpável, e tudo o que Rafael sabia, todos que ele amava, estavam diante de um abismo. E ao olhar para o rosto de Miguel, Rafael percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que Lara sabia? Qual era o seu papel nesse jogo? A verdade estava em jogo, e Rafael se viu diante de uma escolha formidável e aterrorizante. Como ele poderia resgatar não só seu futuro, mas também todas as vidas entrelaçadas na teia de mentiras que havia criado? E ao som dos gritos e dos lamentos, ficou claro: nada seria como antes, e a verdadeira luta apenas começava. Rafael ficou paralisado. O peso das palavras do homem de terno escuro o atingiu como um raio. Ele olhou para Miguel e Clara, desesperados, e seu coração começou a acelerar. As vozes ao redor se misturavam em um clamor, mas tudo se tornava vago diante do dilema que se formava em sua mente. De repente, uma explosão de conflito parecia prestes a irromper. Então, como um relâmpago cortando o céu, o destino decidiu agir de forma brutal. Um grito agudo cortou o ar. Miguel, que estava a poucos passos dele, caiu ao chão, se contorcendo. O que aconteceu? Rafael viu o brilho de um objeto prateado nas mãos de um dos membros da multidão. Uma faca. O mundo desabou em caos. As pessoas gritavam, outras corriam, e o olhar de Clara se transformou de esperança em pânico. "Miguel!" ela gritou, correndo em direção ao marido. Rafael ficou paralisado. A facada não era direcionada a Miguel. O homem no terno escuro, com um sorriso ameaçador, estava apontando a faca para ele. "Então, você vai mesmo ajudar essa escória? Pense nas consequências." O olhar de Rafael se concentrou na lâmina fria. O cheiro de sangue começou a preencher o ar. A adrenalina fervia em suas veias, enquanto a real ameaça se aproximava. Mas ele não podia hesitar. Clara se lançou sobre o homem, tentando desviar a faca. Um grito. Mas antes que pudesse reagir,
Tudo aconteceu rapidamente. O homem empurrou Clara para o lado, e ela caiu, enquanto a faca reluzente voava em direção a Rafael. Ele fechou os olhos, mas em vez de dor, sentiu algo frio e molhado em sua pele. Ele abriu os olhos, ainda em choque, para descobrir que Miguel havia se lançado à frente dele, tomando a facada em seu lugar. O corpo dele caiu no chão, e o mundo ao redor deles congelou. Miguel! O grito de Clara cortou o ar. Rafael então viu que aquele momento era mais do que uma simples facada. Era uma revelação. Enquanto Miguel se contorcia no chão, Rafael viu uma tatuagem no braço dele. Mas não era uma tatuagem qualquer. Era o símbolo que ele conhecia bem. Era o mesmo símbolo que adornava o logo de sua própria marca de produtos de beleza. A mente de Rafael ficou atordoada. Miguel! Ele gritou. Você é. O homem de terno escuro sorriu, como se esperasse aquela reação. Isso mesmo. Miguel não é apenas um mendigo. Ele é o herdeiro de uma fortuna que você roubou. As palavras perfuraram o silêncio. A multidão murmurou confusa e em choque. Rafael olhou para Miguel e uma dor profunda o sufocou. Era como se todas as partes de sua vida, todas as escolhas que fez, estivessem agora se desintegrando. Rafael, ele é meu. Clara, ainda no chão, com as mãos ensanguentadas, gritou. Ele é o verdadeiro dono da sua vida. A revelação cortou Rafael como uma faca, mais do que qualquer ferida física poderia fazer. Ele havia desprezado Miguel, rido dele, mas agora tudo o que acreditava estar seguro estava desmoronando. O homem de terno se aproximou, os olhos frios como pedra. Agora que você sabe a verdade, Rafael, suas escolhas se tornam mais complicadas. Estar na elite tem seu preço, e você está prestes a pagar a maior de todas as contas. Morales, o nome da sua marca de sucesso, é apenas a ponta do iceberg. Se Miguel viver, tudo vem à tona. Não! Rafael gritou, agora lutando com a pressão de sua própria ambição. Ele olhou para o homem ao seu lado, cada segundo mais insuportável. O passado e o presente colidiram em sua mente, e ele percebeu que Miguel não era apenas uma vítima, mas uma parte de tudo o que ele se tornara. Miguel tentou se levantar, a respiração pesada, e gritou. Rafael, o que você faz com isso tudo? Você tem o poder de mudar isso. A determinação nos olhos de Miguel fez a raiva dentro dele explodir. E naquele momento, enquanto a multidão olhava em estado de choque, Rafael teve que escolher. Dar meia volta, fiel à sua antiga vida de mula cega, ou lutar pelo homem que desprezou, pelo que era certo. Qual será a sua decisão, Rafael? O homem perguntou, uma proposta nos olhos. Mas antes que Rafael pudesse responder, uma explosão de som cortou o ar. Um carro desgovernado entrou na cena, capotando e jogando destroços em todas as direções. O mundo se transformou em caos. Rafael viu Clara sendo arremessada contra uma parede, sua expressão destacando o terror. Miguel ainda estava no chão, e Rafael sentiu seu coração parar. Clara! Ele gritou, mas sua voz mal conseguia romper o grito ensurdecedor da multidão. O carro parou, e o silêncio se fez por um segundo, apenas para ser quebrado por um grito estridente de Clara. Ele estava encolhida, e aqueles instantes pareciam durar uma eternidade. Do carro, saiu uma figura familiar. Rafael não podia acreditar. Era sua irmã, Lara, com um olhar furioso nos olhos. Rafael, olha isso! Você está se atolando em problemas que não pode escapar. E com essa frase tudo mudou. Olhares curiosos se voltaram para Lara.
e a verdade começou a despontar. Lara nunca saiu da vida de Rafael. Ela era parte de todo esse esquema. Miguel! Rafael gritou, buscando respostas, enquanto o mundo pareceu desvanecer ao redor dele. O que estava acontecendo era muito mais do que uma simples crise de identidade. Era uma batalha, e o campo de batalha era a vida que ele pensou ter construído. Sussurros ao redor cresceram, misturando o choque com a dúvida. A tensão estava palpável, e tudo o que Rafael sabia, todos que ele amava, estavam diante de um abismo. E ao olhar para o rosto de Miguel, Rafael percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que Lara sabia? Qual era o seu papel nesse jogo? Então, como um raio, um novo elemento apareceu. Lara olhou diretamente para Miguel e, em um tom que fez o coração de Rafael disparar, disse: "Por que você não revelou antes que era meu irmão?" Todos ficaram em silêncio. Um misto de incredulidade e choque preenchia o ar. Miguel, o mendigo, o homem que Rafael desprezara, era na verdade seu irmão perdido. Aquele que sua família achava que estavam mortos em um acidente anos atrás. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Agora, tudo o que ele pensou que sabia virou poeira. O que isso significava para ele? O que ia acontecer com sua vida agora? Cada segredo, cada escolha, cada dor passada, tudo estava entrelaçado. E no meio daquele caos, a grande verdade arremessava sua vida contra a parede. Ele não estava lutando só por Miguel, mas por um irmão que nunca conheceu. Uma nova reviravolta inflamou a cena e Rafael sentiu o peso do passado se avolumar. "Você é meu, irmão?" O sussurro escapou de seus lábios, como uma oração não respondida, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. E assim, enquanto a confusão reinava, a tempestade de revelações os aguardava a todos. O que mais ainda estava escondido? O que os próximos momentos iriam revelar? O futuro era incerto, e apenas o tempo diria qual o destino deles. Rafael ficou paralisado. O peso das palavras do homem de terno escuro o atingiu como um raio. Ele olhou para Miguel e Clara, desesperados, e seu coração começou a acelerar. As vozes ao redor se misturavam em um clamor, mas tudo se tornava vago diante do dilema que se formava em sua mente. De repente, uma explosão de conflito parecia prestes a irromper. "Miguel!" O grito de Clara quebrava o silêncio, e Rafael se sentia perdido. A revelação de que Miguel era seu irmão o afetou profundamente. Miguel, o homem que ele menosprezara, era parte de sua vida, parte de sua história. Um nó se formou em sua garganta, enquanto observava o sofrimento do irmão no chão. "O que mais você esconde, Miguel?" Rafael perguntou, voz embargada, mas uma resposta estava prestes a vir à tona. Foi então que um ruído ensurdecedor ecoou. Um carro desgovernado entrou, capotando, fazendo os corpos se afastarem em pânico. Rafael conseguiu vislumbrar o terror nos rostos das pessoas. O mundo ao redor parecia ter desacelerado. A poeira dançava no ar e o grito de Clara se tornava um eco distante. Do carro, uma figura emergiu. Lara, sua irmã. "Rafael!" ela gritou. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de raiva e desespero. "O que você fez?" Enquanto isso, Miguel, deitado, parecia lutar contra a dor, e o tempo parecia se arrastar. Rafael sentiu seu coração disparar. O que isso significava?
A reunião dos irmãos em meio ao caos era impactante. Lara havia estado lá o tempo todo, mas a verdade que ele poderia descobrir poderia ser devastadora. Você não me disse nada sobre eles, Lara, ele gritou. A urgência e a confusão em sua voz se imiscuíam. Os olhares se voltaram para a nova intrusa na cena. Lara olhou profundamente nos olhos de Miguel, e outra verdade estava prestes a ser desnudada. É hora de você saber, Rafael. Não é apenas sobre o que você escolheu ser. É sobre o que nosso pai realmente fez. Com essas palavras, uma onda de choque percorreu a multidão. Miguel virou-se, seu corpo ainda contorcendo-se de dor. 10. Pai? O que você quer dizer com isso? Lara avançou, determinada. O que você não entende é que Miguel não é apenas meu irmão perdido. Ele é parte do que você se tornou. A empresa, a riqueza, tudo surgiu de uma mentira. Suas palavras cortavam o ar, criando uma tensão palpável. Miguel olhou de volta para Rafael, seus olhos agora cheios de uma nova compreensão. A sua marca, Rafael, ela é uma fachada. Todos os nossos sonhos foram construídos em cima da desgraça da nossa família. Os murmúrios aumentaram ao redor deles. O que Rafael ouvira antes não fazia mais sentido. A vida que ele levara era construída em cima de um segredo sombrio. O pai deles, em busca de dinheiro, havia tomado a decisão mais horrenda e impactante de suas vidas. O que ele havia feito? A traição que jogou seus irmãos uns contra os outros. Você está dizendo que ele criou a nossa ruína por causa do poder? Rafael respirou fundo, tentando processar tudo. Seu mundo estava se desmontando. As risadas e os aplausos dos clientes do salão eram agora ecos de um passado que ele não podia mais ignorar. Sim, Lara gritou. E se Miguel não agir agora, se você não fizer algo, tudo o que temos pode acabar. Você pode perder muito mais do que imagina. O terror de perder Miguel estava agora quase sobrecarregando Rafael. Ele se sentiu derrubado, incapaz de raciocinar. A multidão se agitou, os rostos refletindo um espanto coletivo. Miguel, tentando se levantar novamente, disse com firmeza: Rafael, é hora de escolher. Entre a riqueza e a verdade, entre a família e a ambição. O que você decidir agora vai moldar o futuro de todos nós. E com essa declaração eletrizante, a tensão aumentou exponencialmente. Rafael se deu conta de que não era mais apenas um barbeiro milionário. Ele era parte de um legado muito maior, com segredos enterrados e decisões que o levariam a um caminho desconhecido. A cena poderia terminar em dor ou esperança, mas tudo dependeria da escolha que ele faria a seguir. Enquanto os gritos e os ruídos aumentavam, uma pergunta assombrava sua mente. Será que ele conseguiria enfrentar a verdade de sua origem ou se afundaria ainda mais na mentira? O futuro os aguarda. Rafael ficou paralisado. O peso das palavras do homem de terno escuro o atingiu como um raio. Ele olhou para Miguel e Clara, desesperados, e seu coração começou a acelerar. As vozes ao redor se misturavam em um clamor, mas tudo se tornava vago diante do dilema que se formava em sua mente. Qual será sua decisão, Rafael? O homem perguntou, uma proposta nos olhos. Mas antes que Rafael pudesse responder, uma onda de pânico tomou conta da multidão. O carro que havia capotado explodiu em um estrondo ensurdecedor. A brisa quente carregada trouxe consigo o cheiro de fumaça e metal queimado, fazendo todos se afastarem em estado de choque. A cena se tornava caótica, um verdadeiro pesadelo. Clara! Rafael gritou, lembrando-se do desespero em sua voz. O mundo parecia girar. Ele viu a irmã de pé, mas com os olhos arregalados.
a boca aberta em um grito silencioso. O terror que ele sentia era palpável. Ele não sabia como reagir. Não sabia para onde olhar. Precisamos sair daqui! A multidão começou a gritar, as pessoas se empurrando para longe do carro. Enquanto isso, Miguel ainda estava no chão, se contorcendo de dor. A tensão era palpável. Mas então, no meio do caos, uma mulher saiu do carro explodido. Os cabelos desgrenhados e a roupa chamativa estavam carbonizados, e o olhar dela era cheio de furor. Era ninguém mais, ninguém menos que a mãe de Rafael. Rafael, o que você fez? Suas palavras soaram como um trovão, e a multidão se calou instantaneamente. Rafael sentiu seu coração parar. Ele gaguejou, a visão nublada pela confusão. Sua mãe, que todos acreditavam estar morta em um acidente há anos. O que ela estava fazendo ali? O impacto era devastador, como se um tsunami de memórias, mágoas e segredos estivesse prestes a desmoronar sobre eles. Mãe? Miguel murmurou, sua voz fraca, mas cheia de incredulidade. É você? O olhar de Miguel se fixou nela. E Rafael pressentiu que algo mais profundo estava acontecendo. Não era apenas uma reunião familiar. Era uma batalha de verdades. Eu não estava morta, Rafael. Fui forçada a desaparecer. A dor na voz dela era evidente, e as lágrimas brotaram dos olhos de Clara ao ver a mulher que pensou ter perdido para sempre. O que você fez com a vida que nós tínhamos? Com o nosso nome? O nome que você tanto protegeu está manchado. Você não entende. Rafael tentou argumentar. Ele sentia que a culpa o consumia. Mas o olhar dela era como um punhal. Eu me sacrifiquei por vocês. O que eu sabia, o que eu vi, era alguém que queria nos destruir. O nosso pai, ele não era quem parecia. Ele estava se envolvendo com pessoas perigosas. Miguel, ela apontou, e a fúria em seus olhos se solidificou. Miguel então olhou para Rafael, o choque estampado em seu rosto. O que estava acontecendo entre nós, Rafael? Por que você não me contou? Eu não sou só um mendigo. Sou parte de algo maior, de algo que movimenta suas próprias ações. Rafael sentiu o mundo girar em torno dele. As peças estavam se encaixando, mas de uma maneira assustadora. Ele não estava apenas lidando com a figura da própria família. Estava prestes a confrontar sua própria identidade. Algo dentro dele começou a se mexer. Ele olhou para Clara, para sua mãe, para Miguel. Eu não sei o que fazer. Não sei se posso ser quem vocês esperam que eu seja. Um nó se formou em sua garganta, e a pressão cresceu a cada segundo. Esse é o seu momento, Rafael. A vida que você construiu não vale nada sem a verdade. A voz de sua mãe ressoou como um eco. E talvez, apenas talvez, o que você teme possa ser a chave para a nossa libertação. Rafael cerrou os punhos. Uma revelação devastadora se formou em sua mente. As escolhas que ele fizera não eram apenas suas. Eram interligadas a um passado que ele preferia esquecer. E no fundo, ele sabia que a resposta para o futuro de todos estava nesse confronto. E enquanto os olhos da multidão se voltavam para ele, uma pergunta pairava sobre o ar carregado de tensão. Rafael teria coragem de confrontar sua história ou se perderia na escuridão do medo? A reviravolta abrupta o deixava sem fôlego, e o que viria a seguir poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Rafael sentiu seu coração disparar. As revelações estavam pipocando no ar como fogos de artifício.
iluminando todos os cantos de sua mente. Ali estava sua mãe, a figura que ele pensava ter perdido, e que agora atirava verdades pesadas como pedras. "O que você fez com a sua vida, Rafael?" questionou ela, a voz tremendo de emoção. Tudo à sua volta parecia em câmera lenta. Miguel, ainda no chão, olhou para a mãe e para Rafael com uma mistura de dor e urgência. "Rafael, isso pode ser o começo de tudo. Precisamos enfrentar a verdade, mesmo que doa." A intensidade no olhar do irmão derretia as camadas de desprezo que Rafael havia construído. Ele respirou fundo, apertando os punhos, sentindo a adrenalina inundar seu corpo. "Mãe, o que você quer dizer sobre o nosso pai? O que ele fez?" A multidão que observava agora estava em um silêncio expectante, presa no drama que se desenrolava diante deles. "O pai de vocês estava envolvido em coisas que vocês nunca imaginaram. Ele se uniu a pessoas perigosas e eu pensei que estar longe fosse a melhor proteção para vocês." As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara, revelando uma dor antiga que nunca partilhara. Mas eu não poderia permitir que seu legado vivesse na mentira e no sofrimento. As pessoas que temos ao nosso redor, tudo isso era manipulação. Miguel tentou se levantar novamente, mas a dor o impediu. "Rafael, você precisa agir agora. Essa é sua chance de redimir não só sua vida, mas a vida de todos nós." Um grito ecoou na multidão, e Rafael se viu no centro do furacão, onde passado e presente colidiam. Ele olhou para Clara, que estava em choque, para sua irmã que ele nunca conhecera, para Miguel, o irmão perdido. "Eu não quero ser parte dessa mentira." Rafael gritou. "Quero limpar nosso nome, por nós." Os olhares da multidão passaram a brilhar de esperança. Um murmúrio se espalhou. Era como se todos estivessem prontos para apoiar essa transformação, para ver um novo começo surgindo, como o sol após a tempestade. "Vamos juntos, Rafael. O que quer que você precise fazer, estamos aqui", disse um espectador da plateia, e os outros começaram a acenar, concordando. "É isso. Não mais escondendo-se, não mais fugindo da verdade." A voz de sua mãe ecoou, forte e decidida. O peso do passado começava a se dissipar. Rafael sentiu que, embora o caminho à sua frente fosse difícil, ele estaria acompanhado. Sem hesitar, Rafael estendeu a mão para Miguel, ajudando-o a se levantar. No momento em que os olhares deles se encontraram, uma onda de entendimento passou entre eles. "Vamos reescrever nossa história", disse Rafael, agora consciente de que não estaria mais sozinho. "Pelo que fazemos juntos." A multidão começou a aplaudir, cada som crescendo em força e paixão. As luzes, que antes pareciam frias e distantes, agora iluminavam as novas possibilidades diante deles. Minutos se passaram como horas, mas a decisão estava por nossa verdade, gritou. E no coração da cidade que antes era apenas seu palco de vaidade, um novo capítulo se iniciava. Agora, enquanto todos absorviam esse momento glorioso, a vida se revelava cheia de novas promessas. Apenas o futuro diria que desafios eles enfrentariam, que adversidades estariam por vir. Mas uma coisa era certa: juntos, eles não voltariam a ser impotentes. Se você gostou dessa jornada emocionante, não fique só olhando. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa série continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final incrível que você acabou de ler. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta incrível história de redenção e luta. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal.